Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa aula de ciências de hoje. É a continuação e finalização da atividade da semana passada. Atividade Os Sons em Meu Cotidiano. Material Trilhas de Aprendizagens, volume 2, páginas 129 e 130. Na página 129, nós já realizamos as primeiras questões, né? Então, nós vamos realizar a partir da questão de número 8. A questão de número 8, nós temos um texto para fazer a leitura. Leia o texto a seguir. Vocês se lembram que na questão 7 perguntou se vocês sabiam, já tinham escutado falar sobre o que era poluição sonora? Então, neste texto da questão 8, nós vamos ver o que é a poluição sonora. Acompanhem comigo. Poluição sonora é prejudicial à saúde. A Organização Mundial da Saúde, OMS, publicou um relatório em 2018 que a poluição sonora a partir de 55 decibéis, dB é a sigla de decibéis, que é a medida do som, pode ser nociva à saúde. E se for acima de 75 decibéis, pode ocasionar em perdas auditivas. Estar constantemente exposto a barulhos pode causar estresse, depressão, insônia, dor de cabeça, perda auditiva e surdez. A poluição sonora também prejudica muitos animais, pois pode afastá-los de seus ambientes naturais. A poluição sonora já foi considerada por alguns especialistas como um dos grandes problemas do século. E aí tem o texto, a fonte, né, de onde esse texto foi adaptado, né, o site. Então, o que nós entendemos aqui? Poluição sonora, turma, é o quê? É barulho excessivo. E esse barulho excessivo, muito barulho, causa males à saúde, como nós vimos aqui, né? Aí tem a quantidade, né? Como que é medido? Então, utiliza-se essa sigla, dB, que significa decibéis, que é o quê? A medida do som. Quando a gente vai medir qualquer coisa que nós vamos medir, nós utilizamos uma fonte de medida, né? Por exemplo, nós conseguimos medir, que nós já estudamos, centímetros, lembram? Metros, nós já estudamos também, que também é uma medida. E o som, ele é medido por decibéis. Então, tem essa quantidade aqui, ó. Poluição sonora ou barulho alto a partir de 55 decibéis pode ser nociva à saúde, pode fazer mal à saúde. E se for acima de 75 decibéis, ocasiona inclusive perda auditiva. Pessoas que perdem a audição por conta da quantidade de barulho que elas são expostas, tá bom? E aí falou sobre outras coisas que o barulho causa, como por exemplo estresse, depressão, insônia, dor de cabeça, perda auditiva e até a surdez. A surdez é a perda total da audição, a pessoa não ouvir nada. Essa perda auditiva, a pessoa ainda ouve alguma coisa, porém ela passa a ouvir com dificuldade, tá bom? E outros males, né? Como, por exemplo, vocês conseguem, por exemplo, estudar se vocês estiverem próximos de um barulho muito grande, por exemplo, de uma construção, por exemplo, próximo de um som alto, muito alto. Então, tudo isso acaba ocasionando na nossa saúde, gera estresse, nós ficamos irritados, né? Gera dor de cabeça, que são os sintomas mais comuns. E aí deixou claro que também prejudicam os animais. Quem tem animal sabe que muito barulho também prejudica os bichinhos, porque eles acabam tentando até mesmo se esconder, né? E aí, como nós vimos no finalzinho do texto, esse problema da poluição sonora é considerado um problema do século. Então, é um problema que acaba ocasionando na vida das pessoas grandes prejuízos e é o problema do século, né? E aí, pensando nesse texto, nós vamos responder as questões da página 130. Mas essas questões, elas são questões pessoais. Vocês vão pensando no que nós vimos no texto e o que eu expliquei para vocês, vocês vão responder as questões A, B e C. A questão A: você sabia que a poluição sonora era um problema tão grave?
Então, nós vimos na página 129, na questão 8, que é um problema grave, que geram problemas de saúde, né? Que geram estresse, inclusive, nos animais. Vocês sabiam disso? Então, vocês vão colocar sim ou não, tá bom? A questão B, você tem algum hábito que é prejudicial à sua audição? Vocês fazem alguma coisa que vocês sabem que pode prejudicar a audição de vocês, até mesmo no futuro? Por exemplo, ouvir música com fone de ouvido muito alto, né? Assistir televisão muito alta, ou outros hábitos que vocês tenham que vocês sabem que prejudicam a audição de vocês. Pensem, por exemplo, naquelas situações que os pais normalmente falam, né? Baixa isso, vai prejudicar, você vai começar a não ouvir, você vai ficar surdo, né? Então, pensem nessas situações. Se vocês têm algum hábito, algum costume que pode prejudicar a audição de vocês. Se vocês tiverem, vocês colocarem na questão B, sim, vocês vão me falar quais são ou qual é esse hábito. E vocês também pensem em mudar isso, tá bom? Porque a audição, nós sabemos que ela é muito importante para todos nós. Então, ninguém quer perder, né? Então, vocês vão pensar também como mudar isso, né? Cortar esse hábito para que vocês não sejam prejudicados. E se vocês não têm nenhum desses hábitos, vai só colocar não aqui. A questão C. Escreva um alerta, um lembrete para você mesmo ou para alguém que você conhece sobre o quanto pode ser prejudicial para a saúde e estar em lugares onde o barulho esteja alto. Lembre-se que isso também vale para quem fica com fones de ouvidos por muito tempo e com o volume alto. É o que eu falei para vocês na questão anterior, né? Então, vocês vão aqui escrever um lembrete, um alerta. Pode ser para alguém da família, pode ser para você mesmo. Como, se vocês não conheçam ninguém que vocês queiram destinar esse alerta, vocês podem colocar como se fosse enviar para alguém, tá bom? Então, vocês vão colocar para a pessoa por que esse hábito é prejudicial. Vocês podem retirar até mesmo, ó, voltando aqui, informações do texto, ó, falando para a pessoa muito barulho, o que pode causar, ó, vocês podem colocar no lembrete de vocês. E aí vocês vão orientar as pessoas a mudarem esse tipo de hábito, tá bom? Então, como eu falei para vocês, são questões pessoais que vocês vão responder de acordo com o texto. Então, sempre que for necessário vocês voltarem à página 129, vocês podem, tá bom? E aí vocês consultem para facilitar o entendimento de vocês. Essa é a aula de hoje, meus amores. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem perguntar que estarei aqui, tá bom? Para ajudar vocês. Uma excelente tarde para todos!